Graça e paz, meu querido. Muito bom ter você conosco aqui. Creio que esse tempo será um tempo precioso naquilo que temos como proposta. Nós estamos fazendo uma série de vídeos onde estamos trazendo clareza sobre a nossa identidade ministerial, a nossa identidade como igreja do Senhor Jesus e como igreja Batista Ágape. Eu quero ler com você Efésios capítulo 4, do versículo 11 em diante, que diz o seguinte: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quando Paulo ele escreve aos Efésios, há uma preocupação na vida de Paulo com todos os cristãos daquela época. E há uma preocupação também com o Espírito Santo para a igreja de todos os tempos, de trabalhar sobre os governos da igreja. O próprio Jesus estabeleceu a igreja, ele sustenta a igreja, ele mantém essa igreja de pé. O próprio Senhor falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Os dons de governo, o apóstolo Paulo ele vai tratar aqui nessa carta aos Efésios de uma maneira bem clara a respeito disso. E eu quero primeiro falar sobre, usando essa metodologia dos 5 dedos. Nós podemos ver os 5 dedos como uma didática para ter um melhor aprendizado. Quando nós falamos sobre o ministério apostólico, nós estamos falando sobre um dom de governo daquele que tem uma capacidade de andar, de caminhar, de movimentar sobre os outros 4 ministérios. O ministério apostólico é aquele que foi colocado por Deus para a igreja, para o aperfeiçoamento dos santos, assim como os demais ministérios. Só que, diferente dos outros ministérios, o ministério apostólico ele tem uma capacidade de andar, de caminhar em todos os demais ministérios, com ênfase ao ministério apostólico, com esse dom de governo. O apóstolo é aquele que é enviado. A palavra apóstolo, na sua raiz do grego, significa enviado, comissionado. Então, o apóstolo é aquele que tem uma função, um exercício de ir, de abrir trabalhos, capacitar vocacionados, de estabelecer ministérios. O apóstolo é aquele que abre portas, o apóstolo é aquele que vai na frente. Nós vemos isso na vida de todos os apóstolos da Bíblia. Todos aqueles que foram enviados. O apóstolo Pedro foi enviado pela igreja. O apóstolo João foi enviado. E nós vemos que todos esses, eles exerciam uma função de estabelecer, de amadurecer e de consolidar a igreja do Senhor aqui na terra. Nós depois temos o profeta. O profeta é aquele que tem um dom de governo de direcionar. É aquele que a igreja recebe uma direção acerca do sobrenatural na terra. O dom do profeta é aquele que é vivido na vida da igreja não como uma profecia, não é como aquela linguagem que o pessoal diz, eis que te digo, eis que te falo, mas é um dom profético, é aquele que recebe uma revelação pelas escrituras de algo que Deus está direcionando, de algo que Deus está sempre dando essa direção. O ministério do profeta é aquele que, quando vê algo diferente, que foge das escrituras, ele realmente diz: assim diz o Senhor, endireitai os vossos caminhos. Posteriormente temos o dom do evangelista, o governo que há sobre essa capacitação do evangelista. O evangelista, você pode observar que, usando essa didática, ele tem uma capacidade maior. Maior de quê? De alcançar pessoas, de ir até vários lugares. Diferente do dom apostólico, o evangelista ele não veio para estabelecer, para firmar a base, mas ele veio para agregar, para atrair. Por isso que o evangelista ele tem com ele caminha os dons de milagres, de curas, do sobrenatural. Sempre no evangelista há essa capacitação de reunir pessoas, de atrair as pessoas, e Deus derrama sobre ele uma graça especial, onde Deus o usa para ganhar pessoas para o reino de Deus. Posteriormente, nós temos esse dedo, que é o dedo da aliança, e nós chamamos o pastor, o ministério do pastor. O ministério do pastor é aquele que tem uma aliança com a igreja. O apóstolo estabelece, o profeta
ele traz a direção, ele faz esse direcionamento e ele está sempre ligado com tudo que está acontecendo no corpo de Cristo. O evangelista é aquele que ganha, aquele que realmente vai às multidões e que Deus usa com uma graça especial para ganhar pessoas e para o estabelecimento dessas pessoas no reino de Deus. O pastor é aquele que tem uma aliança com a sua igreja, é aquele que tem uma aliança com o rebanho, é aquele que, conforme a Bíblia diz, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por isso que nós usamos essa didática do dedo da aliança, porque o pastor ele tem uma aliança com a igreja. Ele está ali com paciência para pastorear, para tirar os carrapichos, para tirar tudo aquilo que precisa de uma graça especial de aconselhamento, de orientação, de chorar junto, de sofrer junto, de ir atrás, onde outros não têm a mesma graça, a mesma paciência, diferente o pastor tem. Ele tem essa graça do aconselhamento, ele tem essa graça de trazer as ovelhas para uma água tranquila, um rebanho tranquilo, pastagens verdes. Por isso que nós usamos essa metodologia. Por último, é esse dedo que nós chamamos o dom de mestre. O que é o dom de mestre? Ele é aquele que traz o equilíbrio, é aquele que ensina, é aquele que traz esse governo de ensinamento no corpo de Cristo. Para quê? Para que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Fazendo assim, esses 5 ministérios de dons de governo dentro da vida da igreja, nós vamos ver que essa igreja ela vai crescer saudável, essa igreja ela vai ter uma maturidade, ela vai cada vez mais parecer com Jesus e nós vamos chegar à plenitude de Deus, conhecendo Deus diariamente na sua missão, no seu propósito, na sua existência. Você sabia disso? Isso é tão importante para todos aqueles que nasceram de novo e que fazem parte da família Ágape. Você que faz parte da Igreja Batista Ágape, seja em qual cidade que for, nós queremos que você aprenda cada vez mais sobre a nossa identidade. Uma identidade que nós nos preocupamos que ela seja bíblica. Uma igreja apostólica, profética, pastoral, evangelista e uma igreja que ensina, que ela discipula, que ela cuida. Que Deus abençoe a sua vida, fique na graça e na paz do Senhor e muito em breve voltaremos com mais essa série de ensinos para o corpo de Cristo. Deus abençoe.